Em solidariedade às vítimas da cheia do Madeira, nós do Sistema Imagem de Comunicação estamos recebendo doações que serão encaminhadas para amenizar a dor e o sofrimento dos moradores das áreas atingidas. Você pode ajudar doando água, alimentos, materiais de higiene e limpeza, roupa, sapato, toalha, cobertor, tudo. O pessoal que saiu aqui do Ronda Crioula disse que vai preparar e já vai trazer aqui pra gente. E a gente daqui já manda direto lá pro pessoal. Tem um local onde a gente já vai entregando também. Entregue sua doação aqui na sede da TV Candelária, na Rio Madeira 2964, ao lado do Porto Velho Shopping. Fique solidário, estenda a mão, você também. E no cafezinho de prosa de hoje eu recebo o mais novo contratado da TV Candelária, Eduardo Copanax, um paulista que já morou no Brasil todo aí assim, é um pau rodado. Nós vamos falar sobre a cobertura jornalística da cheia do Madeira. Ele e todos os outros profissionais que acompanham de perto a maior enchente já registrada no estado. Vamos ao bate-papo, roda a vinheta e eu recebo Eduardo Copanax com muito prazer. Cafezinho de prosa. Oferecimento Supermercado Gonçalves. Barato todo dia. Como é que foi, Copanax? Você está aqui há algum tempo, mas você conhece bem aqui. Você é irmão da Fernanda Copanax. Sim. E eu me lembro que eu tive aqui o primeiro contato com você foi no Festcine Amazônia. Sim, tem 5 anos que eu vim até Porto Velho para fazer assessoria de comunicação do Festival de Cinema, né? Que é o Festcine Amazônia. Só que eu vinha só na época do festival, em novembro. Vinha, fazia a assessoria e voltava para Palmas. Eu estava morando em Palmas, no Tocantins. E aí esse ano a minha irmã e o meu cunhado, o Jurandir Costa, me convidaram para vir em agosto para a gente poder fazer um material de assessoria e um material de mídias sociais do festival, pelo Vale do Guaporé, pelo Peru, pela Bolívia, enfim. E eu acabei ficando. Levar ao cinema, né? Levar ao cinema as famílias que não têm acesso à arte, né? Famílias ribeirinhas, né? Quer dizer, na verdade, então, você já tinha um contato com esse pessoal que agora está vivendo essa coisa difícil da cheia. Mas você já conhecia mais ou menos a vida desse pessoal. E a vida desse pessoal é uma vida muito difícil, muito sofrida. Eu fico imaginando, daquilo que você viu lá, como é que está hoje? Na realidade, eu até comentei com o Daniel, com o Fábio e a Jéssica, que esse material só foi possível porque eu cheguei aqui sem um olhar viciado. Porque as pessoas conhecem Porto Velho olhando daqui lá para dentro do rio. Não conhecem, 80% da população não conhece as famílias ribeirinhas. É verdade. E eu tive esse prazer com o festival de acompanhar essas famílias e de viver a situação em que eles se encontravam, sem cheia e sem nada. E aí eu fiquei conversando com o Daniel, falei, poxa, como é que deve estar essas famílias hoje? A água deve estar invadindo tudo. A gente precisa ir lá, a gente precisa mostrar isso para a comunidade. E foi onde surgiu a ideia de fazer essa série de reportagens. Né? Vocês tiveram em que comunidades? Nós fomos à comunidade de Belmont, a de São Sebastião, fomos até... São Carlos? Não fomos a São Carlos. A gente foi até o outro lado do rio, Agrovila. Agrovila. Né? E fizemos aqui o Baixo da União. Que é dentro da cidade, mas as pessoas não têm a dimensão que depois que encheu, o jeito que aquilo ali ficou. Porque as pessoas ficam na avenida vendo de fora, não entram dentro do barco para ver como é que eu queria até, se vocês tivessem condição, porque na série de hoje, que nós mostramos hoje, a gente começa com essa imagem aérea e que a gente tem uma noção exata, aí é que a gente tem uma noção do que é a Baixa da União, como é que essa Baixa da União ficou. Tá aí. A Baixa da União é essa parte baixa aí do seu vídeo. E isso aí que você está vendo, isso é dentro da cidade. Isso aí é uma rua. Ali, aquilo ali é o mercado do mercado municipal, né? Sim, o mercado municipal, aí o tribunal, né? Então estão completamente alagados. Essas famílias são de São Carlos e que estavam chegando na hora que a gente estava saindo para fazer uma matéria, eles estavam chegando com a ajuda do Exército. São famílias de São Carlos onde está completamente também alagado. Eu estava vendo ali essa movimentação que você viu aí de folhas, que são aguapés, né? Eu estava vendo que aquele trecho que foi construído há muito pouco tempo, agora na gestão da Farquhar, ligando a Farquhar com o Belmont na gestão Roberto Sobrinho, segundo mandato, aquilo ali ficou pronto, mas ele já está com quase 1 metro de água ali em cima na lâmina d'água. E aquilo ali já fechou novamente da mesma forma como era.
Quer dizer, a água está em cima, embaixo, e o aguapé está ali. Tá ali. E ali é o seguinte, a gente tem família ali que não imagina, não sei o que, não sei quantas pessoas tem ali. E a gente precisa resolver o que é que vai acontecer com esse povo. Né? Léo, quando eu entrei na Baixa da União, em que eu olhei para o poste e vi que a rede elétrica, se eu levantasse o braço, eu triscava nos fios elétricos, aí eu vi a dimensão como estava fundo aquilo ali. Porque se você imagina o poste, imagina a rede elétrica que é lá em cima. A gente se levantasse o braço assim dentro do barco, dentro da canoa, triscava na rede elétrica. Quer dizer, ali deveria ter uns 2,5 metros a 3 metros, onde nós estávamos. Por aí. Uma rua da cidade, onde as pessoas são acostumadas a passar de carro. Me diz uma coisa, você terminou se envolvendo muito com essa história, e você sabe a quantos metros está o rio hoje, ou a quanto ele começou hoje? Porque eu ouvi parece que ele estabilizou, né? De 18 e pouquinho, né? De ontem para hoje. Parece que não houve um acréscimo no nível d'água. Isso são informações que eu acabei ouvindo. Parece que ele deu uma estabilizada. Eu queria saber, você aí que está no interior do estado também, a gente sabe que lá em Ji-Paraná, em Guajará-Mirim, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, tem uma série de cidades que também estão sofrendo muito com a cheia. Já não é cheia do Madeira, mas os outros rios são tributários, né? Eles contribuem com esse outro rio Madeira. O rio Jamaria aqui, por exemplo, joga dentro do rio Madeira. Então ele vai encher porque o rio Madeira não consegue absorver tudo isso. E é um volume de água, é um absurdo que você possa imaginar. O rio Madeira é o rio que é o mais veloz do Brasil, o quarto mais veloz o mais veloz do Brasil, e o primeiro em volume d'água, fora o Amazonas e o São Francisco. Me parece que é o quarto em volume d'água. E o que a gente tem hoje é exatamente o dobro disso. Nós estamos com a rodovia lá no Jaci-Paraná com 34 centímetros de água. Quer dizer, dá para passar um carro, mas é complicado. Lá na frente, no Mutum, já não dá mais para passar carro. Tem que passar carreta e mesmo assim, com muito cuidado, já com alguma dificuldade, porque a coisa está quase 1 metro acima d'água. Quando a gente estava voltando da primeira série de matérias, a gente fez em Belmont, a gente estava voltando bem, a gente saiu cedo, 8 horas da manhã, e só voltou de tardezinha, por volta de umas 5h30, 6 horas da tarde. A voadeira em que nós estávamos, estava tendo dificuldade de subir, de vir pra ferrovia de ferro, onde a gente saiu. Ela tinha dificuldade, o motor potente, a velocidade em que estava a água. E aquelas toras de madeira passavam pela gente numa velocidade surpreendente, era muito forte. E aí o motor, até o barqueiro falou, aqui em cima a gente não vê a velocidade que a água está, mas lá embaixo no redemoinho que ela vem numa velocidade surpreendente. Se vocês quiserem soltando aí as imagens, pode soltar. A gente viu muita coisa. Essa daí é a matéria que nós vimos hoje. Mas, olha como é que está a nossa cidade, rapaz. É uma coisa assim. Parece que a gente tem umas casinhas que foram colocadas em cima d'água. A impressão que a gente tem. Eu vi aqui a ponte aqui que liga a BR-319. Meu Deus do céu. E isso aí que nós estamos vendo, esse prédio aí que você acabou de passar, esse prédio creme e vermelho, esse é o prédio da Justiça Eleitoral. Do lado dele, um pouco mais acima, é porque é uma posição diferenciada. Ele fica numa parte mais baixa e o outro fica aqui assim, tem um desnível um pouco diferente. Esse outro prédio é o prédio da Receita Federal, que não tinha sido atingido, mas veja só. A Delegacia da Receita Federal em Porto Velho teve o prédio interditado nesta tarde. Boa noite de tudo que foi visto durante as gravações, o que foi mais triste? É Elisângela do Areal. Muito interessante. Bom, Elisângela, na verdade o que foi mais triste foi a gente ter que deparar com famílias que acabaram perdendo tudo, né? Sim, o pouco que tem às vezes, né? O pouco que tem às vezes e acaba perdendo tudo. A gente estava com o barqueiro, o seu Raimundo, ele não tinha entrado na casa dele ainda. E na hora que ele entra, o baque que ele tem de ver que tá tudo embaixo d'água, então aquilo foi dando um nó na garganta da gente também, mas a gente teve que segurar, né, a onda, vamos dizer assim. Mas é impressionante as pessoas que acabaram perdendo tudo nessa cheia. Eu vou chamar, tem mais uma pergunta ali, solta aí o segundo SMS. Boa noite de tudo que foi visto durante as gravações. O que é que foi mais triste? Você respondeu aqui para a Elisângela. Né? Obrigado, Elisângela do Areal, que também está embaixo d'água. Qual foi a maior dificuldade encontrada? É o Magno do bairro Aponian. Tá aí.
Bom, as dificuldades são diversas, né? E de cada região para cada localidade é uma dificuldade maior. Eu creio que a maior dificuldade em que nós tivemos foi chegar até a comunidade ali do Belmont. Porque eu tinha feito uma matéria antes por estrada e depois eu fui pelo rio. E quando você vai chegando na comunidade, ali são fazendas, é uma zona rural, zona rural, então tem cercas, cabos elétricos dentro da água que não foram cortados, não tinham sido cortados ainda. Então aquilo ali a gente tinha uma dificuldade, ia pelo lado, não dava, o barqueiro voltava pelo outro. Enfim, a gente teve bastante dificuldade. Me diz uma coisa, como é que foi? Vocês saíam que horas para fazer Léo, no primeiro dia nós saímos às 8 para embarcar, às 8h30, só fomos embarcar 1 da tarde, porque a gente teve problema com a chegada do barqueiro, o barqueiro não vinha. Então foi aquela loucura, mas a gente falou, não, a gente tem que ir para mostrar. Desistir nunca, né? E quando a gente chegou e viu que a situação era aquela e que falou, não, agora o trabalho está apenas começando, vamos tocar o barco e vamos fazer essa série. E como é que você se sentiu na hora que você viu isso aqui? Eu sei que os outros também estavam lá por trás e o editor, o cinegrafista, quem está por trás sente a mesma coisa, mas a outra é você ter sua cara lá na rede nacional. Solta aí, olha que barato. O Acre continua isolado por causa da cheia do Rio Madeira. As dificuldades para deixar o estado fizeram o preço da passagem disparar. O bilhete aéreo para Porto Velho, que antes custava R$200, agora não sai por menos de 1.700. Um absurdo. Em Rondônia já são 12 mil pessoas atingidas pela cheia. Ontem, a capital, Porto Velho, decretou estado de calamidade pública. Subiu para mais de 10 mil o número de pessoas atingidas e que se encontram desabrigadas ou desalojadas por causa da cheia do Rio Madeira em Porto Velho. Do alto, a visão de um estado que vem sofrendo com a maior enchente dos últimos 100 anos. Casas, comércios, prédios públicos. Na zona rural, ribeirinhos perderam tudo. O que a gente tem fazendo tem que sair, pegar a única coisa que a gente tem mesmo, a gente já construiu e procurar um lugar e ficar. Parte da BR-364 que dá acesso ao estado do Acre foi interditada. Com isso, os preços das passagens aéreas tiveram um aumento de cerca de 30%. Os trabalhos no porto de carga e descarga de mercadorias também foram suspensos. Na cidade, já há falta de combustíveis em alguns postos. Cidades do interior como Guajará-Mirim e Nova Mamoré também estão isoladas. A previsão é que o nível do rio continue a subir nos próximos dias, podendo chegar a mais de 19 metros. Segundo estimativas da prefeitura, só em Porto Velho o prejuízo já ultrapassa os 580 milhões de reais. Você está aqui há quanto tempo, Eduardo? Cheguei em agosto aqui. Né? Agosto. Mas você estava fazendo... Eu estava em Palmas, na realidade eu comecei... Não, aqui agora. Aqui eu estava com Fecine Amazônia. Fecine Amazônia. Eu falo aqui no SIC. Tem, hoje faz um mês, 28. Entrei no dia 28 de janeiro. Vou te contar um negócio. Um mês de casa hoje. Você fez história já aqui, em 28 dias. Tem gente que fica aqui a vida inteira. Aqui não, em qualquer televisão, fica a vida inteira e... Será que um dia eu vou aparecer em rede nacional? Essa foi a segunda matéria esse mês que a gente entrou em nível nacional. Infelizmente foi com esse assunto. Né? É um assunto de tragédia, mas é preciso mostrar isso para o Brasil, né? Como é que foi o sentimento na hora que você se viu lá no Brasil? O sentimento foi de dever cumprido, de estar fazendo o seu papel de jornalista, né? De poder estar levando a informação certa, de poder estar levando as imagens certas para as pessoas, não só para aqui, para Rondônia, mas também para o Brasil. E tá levando essa informação é importantíssimo. Eu vou pedir ao Fábio Sequinha e ao Daniel para entrarem aqui do meu lado, aqui assim, para a gente poder encerrar o programa. Vem para cá. Por favor, fique à vontade. Você tem... Ô, Léo, uma imagem que me marcou muito nesta série é que a cheia não atingiu só pessoas carentes, a cheia também atingiu pessoas ricas, né? Que vão ter dificuldades de se reerguerem. Mas em todas essas comunidades que a gente entrou, as pessoas que moram, que perderam tudo e se alojaram dentro de um quarto, dentro de uma sala de escola, quando você chega, eles tratam aquilo como um verdadeiro lar, limpinho, cheiroso. É impressionante, eu fico arrepiado de sentir isso. Eles estão num lugar que não são deles, num quarto fechadinho, e trata aquilo como um lar.